Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe, professor de matemática, e olha só, estou aqui mais uma vez para falar com vocês através desse nosso meio de comunicação que foi tão presente aí durante essa pandemia, durante esse ano inteiro, que já está quase acabando. Estamos aí na última semana de aulas aqui na sua TV desse ano, tá? Estamos quase chegando aí no Natal. E eu espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, e nós estamos aqui para encerrar, esse período aqui, encerrarmos esse ano letivo com muito prazer, com muita felicidade, porque estamos vivos, e conseguimos vencer. Então, desde já eu quero agradecer a cada um dos alunos que esteve com a gente durante todo esse ano. E vamos lá, que ainda tem aula hoje, ainda tem muita coisa para a gente ver, muito conteúdo, muita coisa legal para a gente aprender, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. E aí, como você está vendo aqui na sua tela, deixa eu vir aqui para cá, pronto. Como você está vendo aí na sua tela, hoje nós vamos falar sobre o uso de escalas, exatamente, uso de escalas. Nessa semana, já na última aula aí com o professor Márcio, ele falou para vocês o que é uma escala, como identificar uma escala dentro de um desenho, dentro de uma planta baixa, e com certeza vocês já estão aí mais ou menos situados do que é uma escala. Mas eu te pergunto, você já realmente sabe o que é uma escala? Não é escola, tá? É escala. Bem, então vamos começar a nossa aula e hoje nós vamos usar essa escala para fazer algumas continhas, tá? Então vamos começar com a pergunta, claro, que não pode falhar, que é essa daqui. O que é uma escala? E aí, diz para mim, o que é uma escala? O que foi que o professor explicou para você? O que você leu aí nas suas pesquisas? O que é uma escala? Bem, gente, olha só. Quando a gente está trabalhando aí com plantas baixas, com desenhos, com mapas principalmente, a gente vai desenhar um desenho, claro, mas esse desenho ele tem que representar de forma fidedigna, de forma fiel ali a realidade, não é isso? Por exemplo, você tem aí um projeto que é desenhar a sua casa, quer construir uma casa. Aí você vai lá no arquiteto, vai no engenheiro e eles vão lá planejando, combinando direitinho como é que vai ficar a sua casa, não é assim? Primeira coisa que eles fazem, vão medir o espaço que você tem e aí vão fazer um desenho da sua casa. Só que esse desenho, ele, claro, é desenhado num papel ou desenhado em um software aí que faz desenhos de arquitetura, mas as medidas que estão lá no desenho não são as medidas reais, são medidas aí diminuídas, vamos dizer assim, claro, para caber dentro de um papel, caber dentro de um notebook, e aí essas medidas, ao invés de serem reais, sei lá, a sua sala vai ter 4 metros de comprimento. Haja papel para fazer um desenho de 4 metros, não é verdade? Então o cara tem que desenhar ali reduzido, mas o cara que vai construir a sua casa, ele tem que olhar aquele papel e conseguir transformar esses desenhozinho, esse tamanho que está no desenho, e conseguir projetar lá no terreno para fazer a casa. Bem, o tamanho desse desenho, a medida que o cara tomou de referência para fazer esse desenho, é o que a gente chama de escala. Então, eu vou colocar aqui para vocês a definição bem bonitinha, olha só, diz assim, ó. Escala é uma forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares do objeto representado. Ou seja, é como se realmente você pegasse um desenho, uma construção original e fosse reduzindo de forma proporcional até caber dentro de uma folha de papel. Por exemplo, quando a gente tem o celular, a gente assim abre uma imagem usando os 2 dedos. O que acontece com a foto? Aquela foto aumenta de forma proporcional, né? Sua cabeça, seu corpo vai aumentando tudo de forma proporcional. Então a mesma coisa, essa é a função de uma escala, tá bom? No caso aqui, a gente vai usar a escala, apenas a escala de redução, aquela que eu tenho uma imagem real que é grandona e eu quero representar ela bem pequenininha num papel, tá bom? Obedecendo, claro, aí a todas as proporções. Então, outra coisa que a gente precisa relembrar aí sobre a escala
é que ela é uma relação matemática, claro, por isso que nós estamos falando dela aqui. Uma relação matemática constante entre o comprimento de uma linha medida na planta, no desenho, e o comprimento de sua medida na realidade, na sua medida real. Ou seja, tem uma formulazinha aí para a gente calcular a escala, que é essa daí, olha só, é a medida no desenho sobre a medida no tamanho real. A medida que eu quero que esteja no desenho sobre a medida que vai ser na realidade, tá bom? Então vamos começar, olha só, eu trouxe aqui um exemplo para a gente começar a falar e começar a se situar de fato aí no que fala sobre escala. Olha, vocês viram aí na aula passada com o professor Márcio como é que se escreve uma escala dentro de um projeto, dentro de uma planta baixa ou dentro de um mapa. Como é que eu identifico uma escala? Como é que eu sei onde é que está a escala? E como é que eu escrevo? Bem, você deve ter visto que a escala pode ser escrita tanto na forma de fração, como nessa forma que está aí, olha só. Vou mostrar aqui, bem aqui nesse começo. Você está vendo aí o meu mouse passando em cima, olha só. Deixa eu pegar aqui uma corzinha melhor para vocês. Olha aqui. Pronto, vou pegar aqui um apontador, olha aqui. Tá vendo aqui essa medida, ó? 2,500. Isso aqui é que representa a nossa escala. E a gente lê assim, ó. 1 para 500, ou 1,500, ou 1 por 500, tá bom? E o que quer dizer essa escala aí? Olha, presta atenção. Essa escala informa que lá no desenho, a medida que está no desenho, na vida real, aquela medida que está no desenho é multiplicada, nesse caso, por 500. Calma que a gente vai ver já um exemplo e você vai entender. Mas é isso que a escala quer dizer. 1 por 500 quer dizer que cada unidadezinha, na verdade, representa 500 na vida real. Aí depende do que a gente está falando, né? Se for centímetros, 500 vezes a quantidade desses centímetros. Se for metro, se for quilômetro, dependendo aí da unidade que está sendo trabalhada, ou na planta baixa, ou no mapa. Você entendeu? Então vamos lá. 1 para 500, 1,500 aí, 1 por 500, tanto faz. O que significa essa escala? Que cada unidadezinha lá do nosso desenho, unidadezinha lá de medida, tá? Na vida real, na realidade, na construção real, são 500 vezes aquele valor. Combinado? Beleza. Olha só, por exemplo aí, olha na sua tela. Vamos pegar esse retângulo, vamos imaginar, sei lá, que esse retângulo aí é um terreno. Beleza, um terreno retangular. O que tem aí embaixo desse retângulo, nessa partezinha aqui, ó? Tá dizendo que esse retângulo foi desenhado aí numa escala 1 para 500, porque é o exemplo que a gente está usando aqui na nossa aula. Você está vendo o tamanho desse desenho aí na sua tela? Ou da sua televisão, ou do seu celular? Me diga uma coisa, esse desenho aí é um terreno? Na sua televisão ia caber um terreno? Lógico que não. Aqui no meu computador também não iria caber um terreno. Então, o que foi que a gente fez? Fez a representação deste desenho em um computador, podia ter sido feito à mão, utilizando uma escala de redução, utilizando uma proporção que eu conseguisse desenhar dentro de por exemplo, um computador ou de um papel. Professor, e como é que eu faço para saber na vida real? Se eu pegar isso assim, gente, olha, pega lá o seu Raimundo Pedreiro, né? Seu Raimundo, eu quero que você construa um muro aqui ao redor desse meu terreno e tá aí a medida. Claro, eu vou dar um papel para ele com a medida. E aí ele vai ter que saber transformar essa medida para a medida real para fazer o trabalho direito, não é verdade? E como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos pegar o nosso desenhozinho aí. Se já tiver a medida lá da linha, a gente usa. Se não tiver, vamos pegar uma régua e vamos medir? Beleza, então eu trouxe aqui, olha só. Eu trouxe a minha régua, olha ela entrando aí. Pronto, vou medir o comprimento do meu terreno. Tá aparecendo aí quantos centímetros? É uma régua. Então tá em centímetros essas medidas, estão vendo? Pronto, 10 centímetros. Então vou anotar ali em cima. Esse lado aí, o comprimento do meu terreno, 10 centímetros. Agora eu vou medir também, lógico, aqui a largura do meu terreno, porque é um retângulo. Basta eu medir essas duas. E aí, deu quanto? Confere aí na sua tela. Deixa eu ver aqui. 5 centímetros, muito bem. Então tá aí 5 centímetros. Então nosso terreno, nesse desenho, presta atenção,
é 10 por 5, né? 5 por 10, 10 por 5, 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Mas na real, qual seria a medida desse terreno? Com aquela escala ali, olha só, vamos relembrar o que diz a escala. Qual é a medida real? Vamos lá. Essa escala aqui, 1:500, como a gente acabou de ver no texto aí em cima, diz que essas medidas que estão aqui, o 10 e o 5, na verdade, eles são, na realidade, eles são 500 vezes maior. 500 vezes maior. Se eles são 500 vezes maior, como é que eu faço para descobrir aí quanto que eles medem na realidade? Pega a medida que está lá em centímetro, olha aí, 10 centímetros, por exemplo, aí o comprimento. E claro, se é 500 vezes maior, multiplica por 500 e tá tudo certo. 10 centímetros vezes 500. Vamos calcular? Quando a gente multiplica por número aí que termina com zero é tão bom, né? É só acrescentar a quantidade de zeros. E aí a gente tem 5.000 centímetros. Oh, professor do céu, é grande demais. 5.000 centímetros. Calma, que nós estamos falando de terreno. E centímetro não é uma unidade muito legal para medir aí comprimento de terreno, não é verdade? Então vamos transformar para metro. Você lembra como é que transforma de centímetro para metro? Só para a gente ter assim uma ideia, basta dividir por 100, tá bom? Então dividindo 5.000 por 100, cancela 2 zeros e a resposta é 50 metros. Então aquela medida que você está vendo ali ali, olha só, é exatamente essa medida que você está vendo ali, de 10 centímetros, está vendo ali, ó? Na verdade, não é 10 centímetros, é quanto? 50 metros, quando o rapaz for construir o muro lá de verdade. E esse outro lado, que mede 5 centímetros, a gente pode fazer aí a mesma coisa. Pega ele e na vida real, na realidade, ele vale 500 vezes mais. Então, multiplica também por 500. E 5 vezes 5 é 25, acrescenta os 2 zeros do 500, então dá 2.500 centímetros. E fazendo a mesma jogada aí, transformando para metro, é claro, você já deve ter sacado aí que dá 25 metros. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que a escala, ela representa quantas vezes o desenho foi diminuído, tá bom? Nesse caso aí, o nosso terreno, que na realidade mede 50 por 25, quando eu for desenhar, eu tenho que seguir uma proporção. Então, o que foi que a gente fez aí? A gente reduziu esses tamanhos em 500 vezes, ok? Para caber dentro de um papel, caber dentro de um, sei lá, um aparelho, um instrumento. Quando vocês forem assistir a aula do professor, ainda nessa semana, a aula do professor Leonardo, ele vai falar para vocês, se eu não me engano, amanhã, vai falar sobre planta baixa, olha só. E aí, precisa ter essa ideia de escala, de redução ou de ampliação, para poder construir uma casa, fazer um desenho aí de uma planta de uma casa, um desenho de uma casa que represente a realidade, tá? Beleza? Entendido? Podemos começar aí umas questõezinhas para treinarmos? Ótimo, então vamos lá. Trouxe aqui a primeira, que diz assim, olha aí aparecendo na sua tela, a planta baixa a seguir é de um projeto da casa de Guilherme. Vocês lembram do Guilherme? Observando a escala utilizada, calcule as medidas reais indicadas no desenho. Então esse desenho aí, claro, aqui a gente está usando um programa de computador para mostrar na sua televisão, mas se a gente estivesse na sala de aula, eu ia entregar uma cópia disso aí, dessa planta para cada um de vocês, e vocês iam colocar na mesa, e a partir dessa cópia é que a gente ia fazer. Então aqui eu vou simular isso, tá bom? Presta atenção aí. Eu vou pegar e vou medir quanto que... Aliás, vou medir quanto que mede aí, de fato, cada uma dessas paredes utilizando uma régua. Seria o procedimento que a gente faria dentro da sala, tá bom? Então, vou posicionar de novo aqui a minha régua. Olha só, eu vou medir só essa paredezinha aí do quarto, tá? Nessa posição que a régua parou. Deu quantos centímetros? Vamos ver aí, olha só. Tracei uma linha vermelha para ficar mais fácil. Deu quantos centímetros? Muito bem, 6 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, 6 centímetros, tá? Daí, a gente faria o mesmo procedimento.
A gente pegaria a nossa régua e continuaria medindo aí as outras paredes, né? E aí eu já fiz isso aqui para adiantar nossa conversa, então tá aí, olha só. Pronto. O escritório, essa parede dele mede 4,5 centímetros no desenho, calma, que essas medidas aí são as medidas do desenho, tá bom? A parede do banheiro, que é enorme, né? 5,5 centímetros. A outra paredezinha aí do banheiro, 6 centímetros. Lá na cozinha, foi medida aquela paredezinha ali que mede 8,5, tá aqui, ó, aparecendo para vocês, tá bom? E nessa lateral, a paredona aí da sala, que no desenho mede 11 centímetros. E lá fora, na sacada, tem aí uma área, uma linha, né, que vai medir 12 centímetros. A gente não sabe se é parede, né, ou se é apenas uma muretinha. Bem, o que a gente quer aqui? A gente quer ver quais são essas medidas na realidade. Lá no projeto original, quando o cara for fazer a cava dessa casa, for começar a construir, qual o tamanho real que essa casa vai ficar. O que a gente tem que observar? Olha aí, aparecendo para você, a escala. E ela fica ali bem discreta, ali embaixo do desenho. E o que está dizendo aí essa escala? 1:50. 1:50. O que isso quer dizer? Que essas medidas aí que estão no desenho são, na realidade, 50 vezes maiores. Entendido? Essas medidas que estão aí no desenho, na realidade, elas são 50 vezes maiores. E geralmente na construção de casas, a escala utilizada é essa mesma, tá? 1:50. 1:50 e as outras também utilizadas em outras áreas, 1:500, 1:200, são as mais utilizadas aí para fazer plantas de uma forma geral, mapas, tá bom? São as escalas mais utilizadas. Bem, dito isso, então agora a gente consegue com certeza calcular. Vamos colocar aqui quanto que mede na realidade. Eu vou começar ali pelos 6 centímetros, tá bom? Aquela parede, essa parede aí do quarto que você tá vendo, olha só, essa parede aí do quarto que mede 6 centímetros, vamos começar com ela. Na realidade, ela é quantas vezes maior, minha gente? 50 vezes maior. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar por 50, 6 centímetros vezes 50, que vai dar, claro, 300 centímetros. 300 centímetros aí, como a gente está falando de casa, né? Centímetro não é muito bom para usar assim como medida de casa. Vamos transformar para metro? Tá aí, 300 centímetros são, na verdade, 3 metros. E eu vou colocar a medida lá no desenho. Olha ali aparecendo. Pronto. 3 metros, aquela parede ali vale 3 metros. Vamos para a próxima, o escritório? Vamos lá. Eu vou pegar a medida aqui, que é 4,5, e mais uma vez, lá na escala, aqui embaixo, olha só, 1:50, está dizendo que essas medidas, na realidade, são 50 vezes maiores. Então, multiplica mais uma vez por 50, e aí eu já fiz essa conta para facilitar, né? Essa daqui tá mais dificilzinho de fazer de cabeça, deu 225 centímetros. E aí, mais uma vez, transformando para metro, a gente divide por 100 e encontra 2,25 metros. Então, vou colocar lá, olha só, pronto, aquela parede é de 2,25 metros. A parede de baixo do banheiro, de 5,5, vamos fazer a mesma coisa. E veja que é um tanto que repetitivo, né? Mas é porque nós queremos descobrir a medida de todas as paredes. Então tá aí, mais uma vez eu multiplico por 50, fazendo essa continha, 275 centímetros. E aí, 275 centímetros são 2,75 metros. Essa aqui debaixo do banheiro, eu nem vou fazer conta, olha, como ela é 6 centímetros, é igualzinho essa daqui do quarto. Então, claro, já vou colocar ali, olha só, 3 metros, que é a mesma coisa do quarto. Para que eu vou fazer conta de novo, não é verdade? Vamos para a parede da cozinha, de 8,5. Mais uma vez, multiplica por 50, porque a escala é 1:50, ou seja, o desenho representa 50 vezes aí. Na verdade, ele é aumentado 50 vezes, é que dá a realidade. Então, 8,5 vezes 50, a gente vai ter aí 425 centímetros, que representam 4,25 metros. Vou colocar ali também, pronto. Você está gostando? Está achando fácil ou difícil? Diz aí para mim. Muito fácil, né? Professor, escala é só isso.
Para nós aqui do sexto ano, tá bom demais até aqui, não tá não? Ou vocês querem que a gente dificulte mais? Calma, que tudo no seu tempo, tá? Então vamos mais pra frente. Olha só, vou pegar agora aqui o 11 centímetros e também multiplicar por 50. E multiplicando o 11 por 50, tá aparecendo aí na sua tela, 550. Dividido por 100 para transformar para metro, 5,5 metros. E por último, olha só, a última parede lá da sacada, que é de 12 centímetros. Se a gente for esperto, nem precisa fazer, né? Se 6 centímetros são 3 metros, né? Mas vamos fazer, tá tão legal, né? Então 12 vezes 50, que dá aí 600 centímetros, transformando para metro, 6 metros. Professor, podia ter feito 6 centímetros mais 6 centímetros, dava 3 mais 3 no caso, transformando logo direto. Mas tá aí, gente. Então, essas são as medidas reais da obra. Professor, qual é a importância de eu ter uma escala, de eu fazer um desenho obedecendo uma escala? Bem, olha só, vou dizer na prática, tá? Certa vez, quando eu fui reformar minha casa, eu inventei de fazer um desenho, eu mesmo fazendo à mão. Só que eu não respeitei escala. Quando eu entreguei o projeto para quem ia construir, a parede da minha casa batia bem no muro da vizinha. E aí ficava assim atravessada porque eu não segui uma escala. E aí eu pensava que estava arrasando no desenho, mas quando foi para a prática não funcionou. Então teve que ser refeito o projeto para caber dentro do terreno. E aí tem que seguir uma proporção, tem que seguir aí exatamente isso, uma escala, uma proporção, tá bom? Beleza, vamos para o próximo? Vamos lá, diz assim, olha só. Com uma régua, medimos sobre o desenho de uma casa que iremos construir uma distância e achamos 6,5 centímetros, 6,75 centímetros. Qual é o comprimento que deve ser marcado na obra em metros se a escala utilizada foi 1:200? Olha aqui, 1:200. Na aula de hoje não é tarefa, é só mesmo para a gente fazer, então já vou fazer com vocês. Bem, se a escala foi 1:200, quer dizer que essa medida aqui de 6,75 centímetros, na realidade, lá na vida real, quando a pessoa for marcar no chão, é 200 vezes maior. Beleza? Então vamos fazer logo essa conta, né? Eu pego ali, ó, o 6,75 e vou multiplicar por 200. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu errei aqui na hora de escrever o 200 e coloquei só 20, tá vendo aí? Olha só, coloquei o 20, tá? Desculpa, é 200 aí, tá? Vamos imaginar que o zero está escondido de trás do outro, pode ser? Então é 6,75 vezes 200, aí não é 20, é 200. Foi um errozinho meu aqui de digitação. E aí, fazendo essa conta, eu vou fazer logo porque é muito fácil, 1.350. A conta tá certa, tá bom? 1.350. E aí, claro, em metros, isso dá quanto? 13,5 metros, 13 metros e meio. É muito, mas muito fácil mesmo. Você gostou? Muito fácil, né? Vamos para mais uma. Olha essa daqui, que legal. Observando o mapa abaixo e a escala utilizada, determine a distância em linha reta entre Teresina e Parnaíba, no Piauí. Se eu fosse retinho de Teresina até Parnaíba, qual é a distância real? Aí no mapa, se você olhar na sua televisão, dá mais ou menos uma chave, não é isso? Olha, professor, como Teresina é pertinho de Parnaíba, só dá uma chave. Mas na realidade não é bem assim, né? Então o que a gente precisa fazer? Bem, primeiro vamos olhar a escala. Olha aqui, aparecendo bem embaixo no mapa, olha aqui, ó. Tá vendo esse desenho? Esse desenho está dizendo que cada unidadezinha de medida, na vida real, equivalem 50 quilômetros. Ou seja, cada 1 centímetrozinho da sua régua, se for na realidade, é 50 quilômetros. Longe para Dedéu. Para você ter ideia, 50 quilômetros é mais ou menos aí, um pouquinho menos, que a distância entre Teresina e União. Então, só para a gente ter uma ideia aí de distância, tá? Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Vamos medir. Eu trouxe mais uma vez a minha régua, olha aí, ela ficou posicionada de Teresina até lá o pontinho no mapa que está marcando Parnaíba. E aí eu vou traçar uma linha reta, olha só. Tá vendo aí entrando na sua tela essa linha vermelha? Pronto. Aí na nossa régua, qual foi o tamanho dessa linha vermelha?
Olha aí, dá pra ver, né? 5,5 centímetros. Mas a distância de Teresina para Parnaíba, professor, 5,5 centímetros? Nunca não, né? Como diz o Guilherme, nunca não. Então, o que quer dizer essa medida? Como a escala lá embaixo, de novo, olha aqui, como a escala é 1:50 quilômetros, isso quer dizer que a medida real é 50 quilômetros a mais. Cada centímetro equivale a 50 quilômetros, vamos dizer assim. Cada centímetrozinho equivale a 50 quilômetros na vida real. Se são 5,5 centímetros, então na realidade eu pego esse 5,5, multiplico pelos 50 lá da escala. Fazendo essa continha, a gente já vai ter aí 275 quilômetros em linha reta. Em linha reta, tá? Mas se for seguir na BR aí, são mais ou menos 350 quilômetros de distância entre Teresina e Parnaíba. Que saudade de uma praia, né, minha gente? Tá chegando o ano novo aí, cuidado com as viagens, cuidado ao sair de casa. Se não for possível ficar em casa, use máscara onde você estiver, tá bom? Bem, gente, então tá aí. A distância real em linha reta entre Teresina e Parnaíba é essa daí mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido aí a ideia de escala e nesse momento eu queria assim fazer uma homenagem a cada um de vocês que esteve com a gente durante esse ano inteiro, né? Nesse Natal, né, que está chegando o nascimento de Jesus aí em nossas vidas. Quero desejar a vocês muita paz, muita prosperidade, muita saúde. E eu queria cantar uma música para vocês, que é o que eu desejo de fato, que a nossa vida aí fosse eternos natais, né? No Natal, todo mundo se abraça, todo mundo se ama, todo mundo se respeita. E por que não durante o ano inteiro, não é verdade? Então, escuta essa música, se você souber, canta comigo, tá bom? Deu minha pesca aqui. Um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. É verdade, não é não? Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz porque só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, que for o melhor presente, é sempre o amor. E canta junto, vamos lá! Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de
toda essa magia. Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. E é com essa mensagem que eu me despeço de vocês. Feliz Natal, gente! Até o próximo ano, tchau! Olá, queridos alunos do 6º ano, tudo bem com vocês? Acredito que sim, que maravilha, espero que todos vocês estejam bem, tá bom? A gente vai continuar aqui a nossa aula. Já quero aproveitar para mandar um beijo enorme para vocês, agradecer por estarem aí na minha companhia esse tempo todo, tá bom? Prestando atenção nessas aulas, espero que vocês tenham aprendido, tá bom? Que tenham gostado. A gente vai continuar aqui assistindo mais uma aula, tá bom? Aprendendo mais uma habilidade, conhecendo mais textos, porque é muito importante que vocês conheçam todos eles, tá bom? Vamos lá? Já estão preparados? Então vamos começar, tá bom? A gente vai dar continuidade à nossa aula de ontem, tá bom? Que vocês viram, falando sobre o poema visual. Hoje nós vamos falar novamente, só que a gente vai conhecer uma nova habilidade aqui, tá bom? Que, na verdade, vocês já até conhecem, já viram, mas que foi empregada em outros gêneros textuais, tá bom? Que é esta aqui, ó. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Ah, professora, eu já vi mesmo essa habilidade, só que foi em um outro gênero textual. Hoje nós vamos aplicar ela aqui no gênero da nossa aula de hoje, que é o poema e o poema visual, tá bom? Dando continuidade à aula passada que vocês já viram aí direitinho, tá bom? Então vamos lá? Já quero começar falando para vocês o seguinte. Perguntando, melhor dizendo, né? Questionando. Vocês já ouviram falar em anáfora? Já ouviram essa palavra? Acredito que sim, tá? Quando você estava estudando lá, figuras de linguagem, vocês devem ter escutado falar nela. Mas se não lembra, a gente vai relembrar aqui hoje e vocês vão conseguir compreender. Por que eu estou falando da anáfora? Primeiro, porque o nosso gênero é poema. E segundo, porque tem tudo a ver com a nossa habilidade de hoje, tá bom? Aplicada aí no gênero poema, tá bom? Então, o que é a anáfora, gente? A anáfora é uma espécie de repetição, tá bom? Mas é uma repetição bem especial e que é muito utilizada nos textos literários, sobretudo nos poemas, tá bom? Olha só. A anáfora consiste em repetir uma palavra ou uma expressão a espaços regulares, tá? Vai repetindo durante o texto. É muito comum, olha só, nas trovas populares, né? Aquelas cantigazinhas que vocês já devem ter ouvido, em cordéis e também em poemas. Por isso que eu trouxe ela aqui hoje por conta do nosso gênero, do gênero que a gente já vem estudando ao longo dessa jornada, tá bom? Então já entenderam aí mais ou menos o que é a anáfora. Se não entenderam, eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe aqui um poema belíssimo da Cecília Meirelles, tá bom? E aí vocês vão perceber e reconhecer a anáfora nesse poema. Olha só, o poema chama-se Ou Isto ou Aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce,
Ou compro doce e gasto dinheiro. Ou guardo dinheiro, repetiu aí, né? Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo. Olha aí, vocês entendem bem disso, né? Se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Viram aí? Eu gosto muito desse poema porque ele sempre me lembra que a gente não pode ter tudo na vida, né? Que tudo na vida é uma questão de escolha. Ou você escolhe isso ou você escolhe aquilo, né? E as escolhas têm sempre suas consequências, né? Por exemplo, se eu escolher comprar o doce, eu vou ficar sem o dinheiro. Se eu escolher guardar o dinheiro, eu vou ficar sem o doce. Entende aí? Olha como é um poema bem legal para fazer a gente refletir sobre essas questões da nossa vida, né? Mas, professora, cadê a anáfora aí? Lembra que eu falei que a anáfora é uma repetição, né, que acontece ali de forma regular no poema. Perceba logo aí as duas primeiras estrofes, olha só. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Percebe que ele já começa o verso com ou se tem, olha só. Ou se tem, aí o outro verso, ou se tem. Quando há essa repetição no início dos versos, a gente chama de anáfora, tá bom? Olha a outra lá, ó. Ou se calça a luva, ou se põe o anel. Olha aí, tá vendo? Olha o ou se aparecendo aí de novo, repetindo. Tá vendo? Há uma regularidade nessa repetição. Então isso é o que a gente chama de anáfora. É um recurso muito legal, muito utilizado nos poemas. E nota que aqui no caso do poema da Cecília Meirelles, ele reforça, o emprego da anáfora aí, reforça aquela ideia de que não se pode ter tudo na vida, né? Reforça a ideia de que a gente sempre tem que fazer escolhas, ou escolhe isto, ou escolhe aquilo, ou escolhe um, ou escolhe outro, tá bom? Deu para perceber aí direitinho a questão da anáfora? Ninguém vai errar mais isso, né? Não vão esquecer, tá bom? Lembra sempre do poema, lembra sempre dessa reflexãozinha que eu fiz, que aí vocês vão conseguir se recordar o que é a anáfora. E tem mais ao longo do poema, tá bom? Ou guardo, ou compro, olha o ouzinho aí se repetindo, né? E no próprio verso, tem, no caso aí, as palavras que se repetem, né? Então é muito interessante observar essa questão da repetição, ok? Que tem a ver já lá com a nossa habilidade que a gente viu no início da aula, tá bom? Então, nos poemas, a anáfora funciona como um recurso linguístico, olha só, cheio de expressividade, que pode despertar a emoção, tá bom? Sensibilizar e até enfatizar algo, como no poema da Cecília Meirelles, que eu acabei de mostrar para vocês. A anáfora aqui enfatiza, né, no caso, a anáfora enfatiza a questão de que não se pode ter tudo na vida. Enfatiza a questão de que a gente está sempre fazendo escolhas, tá bom? Por poder ter tudo na vida, a gente faz escolhas, né? Tá sempre escolhendo o que a gente acha que é melhor pra gente, certo? Então tá aí, todo mundo já entendeu o que é a anáfora, certo? Guarda isso aí que a gente vai precisar mais à frente, tá bom? Daí, no caso dos poemas visuais, professora, como é que se dá essa questão da repetição? E aí a gente já percebe que a repetição nos poemas visuais é um recurso também muito utilizado, porque ele também é cheio de expressividade, de significado, ajudam ali a compor o poema. Eu trouxe esses dois aqui para vocês observarem, tá? Que é o poema Velocidade, do Ronaldo Azeredo, tá bom? E esse outro poema aqui, que vocês já estão vendo aí, lembra um pouco aquele outro que nós vimos na aula passada, tá? Da Carluz Pereira. Então, dá uma olhadinha neles aí, tenta ler, tenta entender, veja se vocês reconhecem aí a questão das repetições, tá bom?
aí, pessoal, conseguiram já fazer a leitura? Conseguiram fazer a leitura, conseguiram compreender, conseguiram perceber a importância das repetições aqui nesses dois poemas visuais? Vamos ver logo o primeiro. O primeiro vocês já perceberam aí, né? O poema todo é composto por uma palavra, né? Que é a palavra velocidade. O poeta aí se utilizou da palavra velocidade para compor o poema. Só que ele fez de uma maneira diferente, né? Em vez de só escrever a palavra velocidade, porque a própria palavra já tem uma carga semântica, um significado muito forte, mas ele quis expressar isso ainda mais. Como é que ele expressa? Utilizando a repetição, né? Nota que ele começa repetindo a palavra V, né? A consoante V. Aí nas próximas linhas ele vai acrescentando as outras letras da palavra velocidade, né? Velocidade, até chegar à última, que é velocidade, né? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio esse poema, eu sempre imagino um carro em alta velocidade, andando muito rápido mesmo. Sabe aqueles carros que passam por você, que você escuta o som realmente da velocidade? Pronto, pois eu sempre imagino assim. Será que foi isso realmente que ele quis mostrar aí, trazer? Pode ser, né? Pode estar falando de qualquer outra coisa, da velocidade mesmo da vida, da velocidade de tudo, não é? Vai saber do que ele está querendo tratar aí, né? Mas e vocês? O que vocês acham que ele quis mostrar com esse poema? O que ele trouxe? O que ele quer que a gente pense, que a gente compreenda? Já vão guardando aí a leitura de vocês, porque eu já disse que também é válida, tá bom? E aí percebam que a repetição, no caso aqui das letras, tá bom? Que compõem a palavra velocidade, tem uma importância, tem uma carga semântica, tem um significado, tá bom? Foi importante para compor o poema, certo? Até para dar essa ideia realmente de velocidade, né? Essa coisa que vai rápido. E aí o poema do lado, gente. Vocês conseguiram ler? Deixa a gente um pouquinho tonto também, né, na hora de ler. Vamos lá, ó. O mundo roda, roda, roda. Olha a repetição de novo, né? O tempo passa, passa. As coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo. E eu faço parte dessa circunstância. Então tá aí o poema. O que vocês entendem com isso? Nota que aqui, além dele ter utilizado a questão da repetição ali da palavra roda, né, para dar essa ideia de rodar, de girar, não é? Ele também repetiu ali a palavra passa, não é? O tempo passa. Quando ele repete é para dar essa ideia de que passa realmente, né? Muito rápido até. E a forma como ele utilizou os versos aí, né, as palavras, como foi que ele utilizou as palavras na folha de papel também importa. Nota que ele começa dizendo o mundo, e aí ele faz o poema em forma de uma bola aí, não é? Então tudo isso é significativo para os poemas visuais, tá bom? Tudo isso importa. No caso das repetições, não só nos poemas como a gente viu lá com a anáfora, nos poemas visuais também se dá essa repetição, só que aqui normalmente com as letras, né? Às vezes repete-se as palavras do poema, tá bom? Então tudo isso é importante. Guarda mais essa informação aí que a gente vai precisar quando a gente for responder as nossas atividades, tá? Vamos relembrar aqui mais uma vez a questão do poema visual que a gente já vem estudando ao longo dessas aulas? Qual é a intenção do poema visual? O poema visual, vocês lembram, né? Aquele texto em que eu me utilizo da linguagem verbal, da linguagem não verbal, de qualquer recurso que seja possível olhar, visualizar e entender ali algo, né? Entender a mensagem, captar a mensagem, tá bom? E qual é a intenção desse poema? Bom, a principal intenção dos poemas visuais é a expressão artística, né? Gente, quando você olha para um poema desse, você fica, nossa, que genial a pessoa que fez isso, né? Porque ao mesmo tempo que é uma coisa simples, é uma coisa muito criativa, né? Muito bem elaborada, muito bem bolada. Então, a intenção principal é expressar-se artisticamente, tá bom? Vocês fizeram aquela pesquisa que eu pedi, de dar uma analisada, pesquisar, conhecer outros poemas visuais, além dos que eu mostrei? Vocês vão encontrar muita coisa legal. Como é que é organizado? O formato é livre, né? Você já sabe, não tem regras aqui para os poemas visuais. O que manda é a criatividade, eu falei isso na aula passada. Só que aqui o formato é livre e aí você vai poder se utilizar de recursos visuais e recursos gráficos à vontade, tá bom? Para expressar, para transmitir uma mensagem.
A exploração do espaço, ela se dá de forma significativa. Vocês viram aqui, né? É só olhar para esses dois poemas que eu trouxe para vocês. Imagina uma folha em branco, você tem que escrever um poema visual. Então, a forma como você vai utilizar aquele espaço ali é sua, tá? É autêntica, é criativa, você vai perceber aí como que faz. E o que você quer transmitir com essa exploração do espaço, tá bom? A linguagem, a exploração dela é visual, tá bom? Do significado da palavra. E aí, mais uma vez, o que manda é a criatividade. Vocês lembram daquele primeiro poema visual que eu mostrei na aula de hoje? Acho que foi na de hoje ou foi na de ontem, nem me recordo bem. Mas vocês viram lá do bêbado, né? A questão das palavras caindo, né? Dispostas ali na folha, como se a gente imaginasse realmente uma pessoa bêbada caminhando. Ela vai pendendo para um lado e para o outro. O poeta mostrou isso ao dispor a palavra ali dessa mesma forma, tá bom? Na folha de papel. Então, o que manda é a criatividade. Aquele outro lá, com a palavra caiu, né? Vocês viram lá que só a palavra caiu não bastou para o poeta. Então, ele colocou cada letra ali despencando para dar essa ideia de que está realmente caindo. Então, criatividade, uma folha em branco, um lápis, e aí o resultado vai ser incrível. Tentem fazer, ok? E aí, para complementar a nossa aula, você já sabe, momentozinho leitura, vamos lá, trouxe 2 poemas aqui para vocês analisarem. Na aula passada a gente viu o poema mesmo, né, lá, As Asas do Guarda-Chuva, e hoje a gente vai ver poemas visuais, tá bom? Então eu trouxe esses 2, vou dar um tempinho para vocês analisarem, tentar compreender, tentar ler, e já já a gente conversa sobre isso, tá bom? E aí, pessoal? Conseguiram fazer a leitura? Conseguiram compreender? Para entender esses poemas aqui, vocês vão ter que fazer aí uma busca aí na mente de vocês, em conhecimentos que vocês já têm guardado aí, que já aprenderam nas aulas de português ou nas aulas de geografia, né? Vocês vão procurar esses conhecimentos aí para conseguir compreender, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro poema. Poema Pluvial, de Augusto de Campos, tá? Vocês viram aí como foi que ele compôs o poema, né? Se utilizou de 2 palavrinhas, já conseguem perceber elas, não conseguem? Como foi que ele dispôs essas palavras na folha em branco aí dele, gente? Conseguem perceber? Pluvial está colocada aí na vertical, não é? Caindo assim, de cima para baixo, tá bom? E fluvial já está organizada na horizontal. Olha como é genial. 2 palavras, ele precisou de 2 palavras e de usar a criatividade. Então essas 2 palavrinhas, como foi que ele organizou na folha de papel? Uma ele colocou na vertical e a outra ele colocou na horizontal. Isso foi do nada? Ou ele tem um sentido aí, tem um objetivo, tem uma função colocar essas palavras dessa forma? Vocês sabem o significado da palavra pluvial e da palavra fluvial? Sabe a diferença delas? Elas são relativas a quê, né? Se referem a quê? Se vocês souberem isso, vão entender o poema e não vão ter dificuldade nenhuma. Mas calma, vou deixar essa informação aí para daqui a pouco. Vamos ver o outro poema. O outro poema chama-se Pêndulo, tá? Do E.M. de Melo Castro. Vocês já conheceram ele nas aulas passadas, né? Alguns poeminhas dele, melhor dizendo. E este poema dele, que se chama Pêndulo, olha como foi, no caso aqui dele, ele utilizou uma palavra e a criatividade para dispor essa palavra na folha de papel, de forma significativa. Nota aí que não é aleatório, não é só jogar as palavras, tá?
Nota aí que já vem a questão da repetição mais uma vez, né? A repetição das letras que formam a palavra pêndulo, mas como ela foi disposta na folha em branco, tá? Olha como que ele utiliza aí o espaço para dispor essas letras para compor esse poema, tá bom? Então já analisa aí direitinho. E aí como foi que ele fez, né? O P na vertical, não é? E as outras letras já vai fazendo assim uma curvazinha, não é? Mais uma vez, sabe o que significa a palavra pêndulo? Não sabe? Já guarda aí. Já sei que tem gente aí já pesquisando para saber o significado, não é? Tudo isso é importante, gente, para entender o poema. Saber o que essas palavras aí significam, né? Qual a intenção delas, qual é o sentido delas. Entender por que o poeta dispôs as palavras dessa forma na folha, tá bom? Qual é o sentido, o que ele quer com isso. Tudo isso é importante. Tranquilo? Fizemos a leitura, já demos uma analisada aí, ficamos com alguns pontinhos de interrogações que a gente vai já responder, tá bom? Vamos para a atividade, para ver se ajuda a gente a entender um pouco mais esse poema. Primeira questão diz assim, ó. Que palavras os poetas utilizaram para compor os poemas? Estes dois poemas aqui, o Augusto de Campos e o Melo Castro. Que palavras ele utilizou? Essa você já sabe, a gente já até respondeu quando estava analisando, não é? No caso do poema do Augusto de Campos, ele utilizou a palavra pluvial e a palavra fluvial. A diferença delas aí é a consoante P e a consoante F, tá bom? Então, pluvial e fluvial, ok? E no poema do Melo Castro, ele se utilizou apenas de uma palavra, que foi a palavra pêndulo. Essa aqui vocês já responderam antes mesmo de eu finalizar a questão aqui, não é? Então tá aí, ó, no poema pluvial, Augusto de Campos utilizou as palavras pluvial e fluvial. Já no segundo poema, Melo Castro utilizou a palavra pêndulo, certo? E a segunda questão, pessoal, olha só. No poema de Augusto de Campos, há uma repetição das palavras pluvial e fluvial. Olha a questão da repetição lá da nossa habilidade, tá? Como essa repetição contribui para a compreensão do poema e para a continuidade do texto? Aí, nesse caso, eu vou voltar aqui no poema para vocês analisarem. Olha só. O poema é composto só por duas palavras, mas essas palavras se repetem ao longo do poema, né? Pluvial na vertical vai se repetindo e quando começa fluvial ela também se repete na horizontal, certo? Então pronto, já analisaram isso. Como essa repetição contribui para a compreensão do poema e continuidade do texto? Aí agora, gente, vocês vão ter que relembrar aí o que quer dizer pluvial e o que quer dizer fluvial. Vocês sabendo isso, até consigam entender, tá bom? Se não, eu vou dar mais uma dica. Pensa em chuva e pensa em rio. Pronto. A dica que eu estou dando é essa. E aí? Voltar no poema. Pensa em chuva e pensa em rio. Qual foi a intenção do poeta aí em repetir essas palavras e colocar elas nessa disposição vertical e horizontal? Já conseguiram, né, responder? Pegaram a dica? Então vamos lá. Como essa repetição contribui para a compreensão do poema e continuidade do texto? Pluvial é relativo à água de chuva, tá bom? Por isso que eu falei chuva, ó. Na vertical, a chuva não cai assim na vertical, então por isso que a palavra pluvial foi repetida na vertical, para dar a ideia de chuva, né? Olha que genial! A repetição dessas palavras pode estar relacionada à própria representação da chuva. Já a palavra fluvial, pessoal, é relativa à água do rio, tá? Rio corre na horizontal, não é? Por isso que a palavra fluvial lá foi colocada na horizontal e repetida também, para dar essa ideia, tá bom? A repetição desta palavra pode estar associada ao fluir do rio, olha só, ao correr das águas do rio. Então ficou bem mais fácil compreender agora o poema, não ficou? Eu já sei o que significa pluvial, sei o que significa fluvial, já compreendi a questão das repetições, da importância dela aí para os poemas visuais. E agora é só olhar para o poema, visualizar, poema visual, olha só, visualizar e entender aí o que o poeta quis dizer. Olha que legal, tá vendo, gente? O que manda nos poemas visuais é a criatividade, tá bom?
E vocês podem fazer isso também. Vamos para a questão 3. Quanto ao poema Pêndulo, de Melo Castro, como a repetição das letras contribuem para a formação e para a compreensão do poema? Vamos voltar lá no poema Pêndulo, tá bom? Vocês viram aqui que no caso do poema Pêndulo, só é uma palavra, né? A própria palavra pêndulo. E o que deu corpo aqui ao poema foi a disposição das letras que constituem essa palavra ali no espaço em branco, tá? O P se repete, as outras letras vão se repetindo, mas elas vão ganhando uma curvazinha, não é? Vocês sabem o que é pêndulo? Tinha perguntado agora, né? Vou pegar isso aqui, ó. Se eu fizer isso, já deu para entender mais um pouquinho, né? Vamos voltar lá para a questão. Então, quanto ao poema Pêndulo, de Melo Castro, como a repetição das letras contribuem para a formação e compreensão do poema? E aí, pessoal, já conseguiram? Vocês viram a questão da importância da repetição, né? Se ele tivesse colocado só a palavra pêndulo na horizontal, faria algum sentido para vocês? Não, né? Se ele tivesse colocado na horizontal, faria um pouquinho de sentido, mas ele foi mais genial, ainda mais criativo quando ele colocou o P retinho e as outras letras já fazendo a curva, tá bom? Então vamos lá? A repetição das letras que compõem o poema, dispostas dessa forma, fazem referência ao sentido da própria palavra pêndulo, ou seja, aquilo que pende. O que é pêndulo? É aquilo que pende, tá? E aí a gente faz uma brincadeirinha, né? E ainda dá a ideia de movimento para um lado e movimento para o outro. Por isso que ele repetiu as letras nessa disposiçãozinha, tá bom? Deu para entender direitinho? Tranquilo, não é? Pois olha só, pesquisando bastante para fazer essa aula de vocês, eu encontrei uma coisa muito legal, que foi uma adaptação audiovisual do poema concreto, do poema visual, poema concreto Pêndulo, tá bom? Do de Melo de Castro. Encontrei aí no YouTube e trouxe aqui para vocês, tá bom? Prestem bastante atenção. E aí, pessoal? Gostaram? Quando vocês leram o poema do Melo de Castro, vocês conseguiram visualizar assim? Acho que foi essa a intenção dele, fazer com que vocês visualizassem dessa forma. Olha só, o poema visual, ele mexe muito com isso, né? Olha quanta criatividade, né? Na adaptação, a criatividade no próprio poema, né? Porque com certeza ele imaginou dessa forma. E mais criativo ainda aqui quem fez a adaptação visual para que a gente conseguisse captar ainda mais a mensagem do poeta, tá bom? Olha que legal. Vou voltar lá no poema para ver se vocês conseguiram visualizar dessa forma. Pronto. Olha aí como fica até mais interessante agora o poema, né? Então, pêndulo, algo que pende, né? Algo que está ali suspenso por alguma coisa e que pende e que no movimentar vai para um lado e vai para o outro. Então, provavelmente ele quis mostrar essa questão daquele movimento que foi apresentado ali na adaptação visual. Vocês puderam ver, né? E aí, mais uma vez, a questão do poema visual aqui.
viram que o que manda é a criatividade. Estou repetindo essa palavra várias vezes para que vocês entendam que não há aqui regras, não há aqui formas fixas, tá? O importante é pegar uma folha em branco, pegar um lápis, a sua criatividade, utilizar aí as palavras, utilizar as formas, utilizar qualquer recurso que você possa, que tenha ali à mão, para conseguir fazer os poemas de vocês. E aí eu recordo mais uma vez, na primeira aula de poema visual, eu pedi que vocês tentassem produzir, e não só na de poema visual, na poema mesmo, os poemas tradicionais, tinha pedido para vocês produzir os poemas de vocês e enviar para os professores. Enviaram? Eu ainda estou esperando receber poemas, tá bom, dos meus alunos. Então cuidem aí, façam poemas de vocês. Pode ser o poema mesmo escrito em versos e em estrofes, ou pode ser o poema visual, tá bom? Pensa aí, usa a criatividade de vocês e manda ver, tá bom? Gente, todos os professores estão ansiosos para receber esses poemas de vocês, porque pense no povo criativo, são esses alunos. Então cuidem, tá bom? Gente, encerramos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre esses gêneros textuais, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai conhecer um pouquinho mais. A gente fica por aqui. Um beijo enorme para vocês. Se cuidem, tá bom? A gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu sou o Reginaldo, professor de Geografia. Eu queria deixar aqui meu abraço para você que continua nos acompanhando e um abraço especial para meus alunos lá do Colégio Delmira Coelho Machado, lá no bairro Buenos Aires, Zona Norte, Teresina, Piauí, e para meus alunos também lá do Colégio São Sebastião, da Escola São Sebastião, lá em Todos os Santos, pertinho lá do Clube do Valdemar Luiz, ali no final do canteiro ali a horta comunitária do Disseu. Beleza? Vamos ver o que a gente tem para hoje? Olha, vamos lá. Geografia, sexto ano, vamos lá, o que o pessoal do sexto ano vai estudar hoje. Essa semana a gente está encerrando. Quinta-feira é período de festas natalinas. Depois a gente vai falar sobre o Natal um pouquinho. Simbora! O assunto aí, os assuntos que nós estudamos aí ao longo do mês de novembro e dezembro, a gente vai fazer uma revisão aqui, tentar resolver algumas questões relacionadas a tudo isso aqui. A gente estudou um pouco sobre os recursos naturais e atividades humanas, né? Agricultura, pecuária. Estudamos também o artesanato, a manufatura e a indústria, né? A indústria no Brasil também, como ela se desenvolveu, onde ela se situou, onde são as áreas mais industrializadas. E por fim, a gente fez um estudo sobre o comércio e prestação de serviço. Ok? Então, simbora. Vamos ver o que tem aqui para agora. Leia. Primeira questão. Reginaldo Abreu. Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponibilizados pela natureza que podem ser utilizados pelas atividades humanas. Recurso natural, recurso da natureza, evidentemente, né? Dessa forma, as florestas, o solo, a energia solar, o movimento dos ventos, os animais, os vegetais, os minérios, a água e muitos outros são recursos naturais, pois a sociedade utiliza-os economicamente. Beleza, vamos ver o que diz aqui o comando. Embasado na leitura acima, pode-se afirmar que a luz do sol, estou pegando esse recurso natural, a luz do sol, é um tipo de recurso natural, letra A, finita, a luz do sol é finita, ela tem fim. Letra B, inesgotável. Letra C, não renovável. E letra D, limitado e renovável. E aí? A luz do sol é um tipo de recurso natural que se enquadra em qual alternativa aí? A luz do sol, gente, é a letra B, é um recurso inesgotável. Você pode utilizar que ele não se acaba. Diferentemente aí da letra A, que é finita, finita que tem fim. Letra C, não renovável,
também tem fim limitado, letra D, o sol não é um recurso limitado. Então a resposta certa para a primeira questão é a letra B de benzinho. O sol é um recurso natural inesgotável, assim como o vento, né? Beleza. Segunda questão aí que não apareceu a questão 2, mas aí subentende-se, né? Que é a segunda questão. Analisa aí a charge. Eu tenho essa charge aí que traz um texto aí, tem uma linguagem verbal e uma não verbal. Evidentemente que o que diz aí na linguagem verbal, o parceiro diz para o outro, você veio do lixão? Aí o rapaz aí que tá todo aí cheio de sujeira aí diz assim, não, eu vim da praia. Ó, isso é a linguagem verbal, né? Então o que que diz aí o comando da questão? Ao analisar a linguagem verbal e a não verbal presente na charge, é possível verificar que o tema central em questão é, olha, veja o texto que traz essa charge aí, um conteúdo aí que traz. Qual o recurso natural aí que está sendo aí, teoricamente, prejudicado? Ele disse que está vindo da praia. Aí ele quer saber o tema central em questão aí, de acordo com essa charge. Aí o chargista, ele quis evidenciar, letra A pobreza. Não, a pobreza aí está fora. A letra A não tem nada a ver aí com que tem um conteúdo aí na linguagem verbal e não verbal da charge. Letra B, o lixo urbano. Letra C, a poluição do mar. E letra D, a proliferação de insetos. Veja que na imagem, se você for só para o que está representado aí, desenhado na charge, a letra D poderia se encaixar. Mas o tema central aí, evidentemente, é a letra C de coisinha, que é a poluição do mar. O rapaz pergunta assim, você veio do lixão? Ele diz, não, do lixão não, eu vim da praia. Então, essa charge aí tem relação com a poluição do mar. Ok? Então, simbora. Terceira questão, também relacionada aos recursos naturais, né? 5 pessoas são presas em garimpo ilegal de diamantes em Arenópolis. 2 pedras de diamante e uma pepita de ouro foram encontradas em acampamentos montados há cerca de 20 dias à margem do rio Caiapó. Policiais militares do grupo ambiental, do grupamento ambiental, fecharam 2 pontos de extração ilegal de diamantes em Arenópolis, no oeste de Goiás. Em 2 acampamentos às margens do rio Caiapó, a polícia prendeu 5 homens em flagrante pela atividade exploratória irregular. Às vezes a gente se depara com a notícia dessa e a gente fica procurando em que momento a gente estudou isso no livro. Mas aí é que está, o que a gente estuda no livro a gente precisa utilizar como suporte para interpretar qualquer situação fora do livro didático, né? A gente precisa ter esse conhecimento para entender essa realidade. Aqui está falando de um garimpo ilegal de diamantes, exploração de um recurso natural. Evidentemente que a gente estudou sim os recursos naturais e a forma como é explorado. Vamos para o comando da questão. Arenópolis é uma cidade do oeste de Goiás, rica em diamante. O garimpo ilegal no Brasil, como da cidade goiana, citado no noticiário acima, preocupa as autoridades por quê? O garimpo ilegal preocupa as atividades por quê? Letra A, ocorre tráfico de drogas. Eu não vejo nada disso aí na matéria jornalística aí, então está fora a letra A. Letra B, é praticado por pessoas perigosas. Também eu não tenho nenhuma informação que me leve a marcar a letra B. Então está fora a letra A e letra B. Letra C, a prática é danosa ao meio ambiente. Olha, quando você parte para a exploração de recursos minerais, especialmente dessa natureza aí que tem que fazer escavação, primeiro você tem que desmatar. E depois você tem que escavar a área em busca desse recurso mineral. E quando você desmata, você escava, você evidentemente causa um dano ao meio ambiente. Então, aparentemente a letra C de coisinha é a que responde bem à terceira questão. Mas vamos ver a letra D. O roubo de ouro e diamantes são frequentes. Na matéria aí não me diz nada disso. Então a resposta para a terceira questão é a letra C de coisinha, onde a exploração de diamantes de forma em garimpos ilegais é uma prática danosa ao meio ambiente. Ok?
Simbora. Quarta questão. Analise o gráfico da matriz elétrica no Brasil. Olha só, eu tenho aí o Brasil, esse gráfico aí é de 2015. Eu tenho aí as fontes que são utilizadas para gerar energia elétrica. A mais utilizada é a hidráulica, 64%. Aí tem carvão, aí tem energia nuclear, aí tem derivado do petróleo, gás natural, a solar, fotovoltaica, né? A eólica, a biomassa. Beleza. Não desconsidere o gráfico, viu? É um gráfico aí, evidentemente, em forma de pizza. O gráfico acima, ao lado, né, sintetiza o percentual de alguns recursos naturais utilizados para a produção de energia elétrica no Brasil, no ano de 2015. Embasado nesses dados, verifica-se que o carvão mineral é o menos utilizado. Deixa eu ver aqui onde está o carvão mineral. Tem 4,5, mas eu vejo aí que tem outros que tem um percentual bem menor. Então, letra A de amorzinho está fora. Letra B. O maior percentual fica por conta do gás natural, maior percentual. Gás natural, deixa eu ver aqui, quantos por cento? Gás natural está aqui, 12,9. Não. Está fora. Letra A e letra B. Letra C. A força da água tem tem a maior capacidade de geração. Opa! Veja bem aí que a força hidráulica aí corresponde a 64% aí da energia elétrica gerada no país. Então a resposta certa, com certeza, é a letra C de coisinha. Mas o que diz a letra D? O petróleo é o mais utilizado. Não, o mais utilizado aí é a água, a força hidráulica. Então, quarta questão, letra C de coisinha. O recurso natural mais utilizado aí para a geração de energia elétrica é a água, conforme o gráfico aí de 2015. Simbora. Eita, que paisagem bonita. Lembrou o interior, né? Que bonito, rapaz. O povo aí trabalhando aí na roça, aí plantando, aí preparando aí para a colheita do milho. Evidentemente aí tá fazendo aí uma capina, tirando mato aí que pode prejudicar o crescimento aí do milho. Eu vejo aí um casal aí trabalhando. Muito bonito. Beleza. Considere a fotografia para responder a questão. A prática agrícola pode ser classificada de diferentes maneiras, obedecendo diferentes critérios, tais como o grau de investimento. Se você for analisar a prática agrícola observando o grau de investimento, você tem agricultura intensiva e extensiva. Intensiva é aquela que investe mais, extensiva é aquela que tem pouco investimento. Então, essa imagem aí, se eu considerar o grau de investimento, aí é a agricultura extensiva, pouco investimento. O cara está trabalhando aí com a enxada, o senhor aí trabalhando com a enxada. Se você for para outros campos agricultáveis, você vê aí máquinas modernas fazendo o preparo da terra, a colheita, enfim. Então, se eu considerar o grau de investimento, essa imagem aí me mostra uma agricultura extensiva, de pouco investimento. O outro critério aí, destino da produção. O destino da produção pode ser voltado para o consumo da própria família ou para ser comercializado aí. Evidentemente aí, esse casal aí deve estar plantando aí para o consumo próprio, para a subsistência, para dar alimento para a galinha, para o gado, né, para o porco, enfim, acredito que aí não tem finalidade comercial. Até porque aquela prática agrícola tem finalidade comercial, ela usa grandes extensões de terra e máquinas modernas para poder atender a demanda, né? Então, se eu considerar aí o destino da produção, aí é para a subsistência. Se eu considerar como terceiro ponto aí as relações de trabalho na agricultura, ela pode ser patronal ou familiar. Familiar é quando é praticado pela própria família. E patronal é quando é aquela empresarial, que o dono da propriedade é um empresário, que ele tem uma logística para exportação, enfim. E observando aí na imagem, se eu considerar as relações de trabalho, aí eu tenho uma agricultura familiar. Eu tenho aí o senhor e, evidentemente, a senhora lá, ao fundo, deve ser a esposa dele ali, preparando a terra, melhor, dando aqui um grau, né, no milho aí para poder ter a colheita e para ele, né, alimentar no futuro aí os animais que eles têm. Então aí, essa imagem aí me mostra a agricultura familiar. Mas vamos lá. Ao considerar o critério destino da produção, olha só, destino da produção, ou vai ser para subsistência ou para exportação. A fotografia acima representa uma agricultura do tipo destino de subsistência para o consumo próprio, é a letra A. Mas a letra B, extensiva, não.
eu estou considerando aí o destino da produção, mas evidentemente aí é uma agricultura extensiva, se eu considerar o grau de investimento. Mas eu estou considerando essa questão, o destino da produção, então a letra A é para subsistência, aí não é para exportação, não é para comercialização não. Letra C, patronal, aí não tem patrão não. Aí é familiar, letra D, familiar. Também seria uma resposta se eu considerasse as relações de trabalho. Mas, como na questão eu estou evidenciando aqui o destino da produção, então a resposta certa é a letra A de subsistência. Então, só fazendo um resumo para a gente não misturar as coisas aqui. Eu olhando para essa imagem, eu vejo que aí é uma agricultura familiar, é de subsistência e é considerando as relações de trabalho familiar, o destino da produção é para a subsistência. E o outro aqui, o destino, eu repeti 2 vezes. Deixa eu ver, grau de investimento, é extensivo. Então, é extensiva, familiar e de subsistência. Essa imagem aí. Ok? Então, simbora. Vamos lá, que tem muita coisa para a gente ver aqui. Com relação ainda à agricultura, os Correios lançaram no dia 3 de junho de 2014 um selo especial para homenagear a agricultura brasileira, o qual passou a circular, o selo, a partir desta data, com a seguinte temática: 2014, Ano da Agricultura, Ano Internacional da Agricultura Familiar. Aí tem um selo aí, vocês podem analisar aí, os elementos que compõem a paisagem aí. Ok? Aí a gente vai para o comando. Considere o selo elaborado pelos Correios para responder isso aí. Então, diz assim: considerando as características dessa atividade e observando os elementos representado no selo, esse tipo de agricultura caracteriza-se por essa agricultura bem aí homenageada pelos Correios em 2014. Então ela caracteriza-se por letra A, intenso uso de máquina. Não. Se tem lá o título lá 2014, Ano Internacional da Agricultura Familiar, então isso aí já dá para a gente deduzir algumas coisas. Não é letra A, uso intenso de máquinas. Letra B, uso de mão de obra familiar. Letra C, ela caracteriza por manter uma relação patronal, é aquela mais voltada à exportação, enfim, também não. Letra D, ser uma atividade de exportação, não, gente. Então a única que se enquadra aí pelo próprio título aí do selo aí elaborado pelos Correios, que é a agricultura familiar. Então a letra B de benzinho, uso de mão de obra familiar. Então essa agricultura aí, homenageada pelos Correios no ano 2014, a agricultura familiar, ela caracteriza-se por utilizar mão de obra familiar. Se você olhar para a imagem aí, eu tenho aí o marido e a mulher bem no primeiro plano. Aí os filhos, os 3 filhos lá mais ao fundo. Tem uma mocinha, um rapaz e tal, e tudo mais. Isso aí é o retrato da agricultura familiar. Essa agricultura familiar, ela ocorre grande parte do estado do Piauí. É aquela que não tem muito recurso, é aquela, que é praticada por grande parte das pessoas que moram no interior aqui do estado do Piauí. Vocês devem ter parentes, sim, que praticam esse tipo de agricultura. Simbora. 7ª questão, agora da pecuária. A pecuária brasileira é quase tão antiga quanto o próprio país. A produção pecuária no Brasil começou em pleno século XVI, logo após a chegada dos portugueses. A região Nordeste foi a que recebeu as primeiras cabeças de gado, vindo da ilha de Cabo Verde. Com o tempo, os criadores começaram a desbravar o interior do país, favorecendo seu povoamento e, consequentemente, o desenvolvimento, Beleza, o que diz o comando sobre a história da criação de gado no Brasil? O texto acima, ao descrever o início da criação de gado no Brasil, ajuda a entender que, letra A, o que esse texto nos ajuda a entender? Letra A, a criação de gado começou antes do Brasil. Aí está dizendo no texto aí que foi um pouquinho depois dos portugueses. Então está fora. Letra B, as primeiras fazendas surgiram no Nordeste. Letra C, foi uma atividade que não deu certo no interior. Olha, aqui no texto aí tem dizendo aí que essa prática, a criação de gado, ela penetrou no interior do território e favoreceu para o crescimento, o surgimento de muitas cidades. Então deu certo.
Então essa aí está fora. Letra D, a pecuária foi a primeira atividade econômica do Brasil. A primeira atividade econômica, quando os portugueses chegaram aqui, eles passaram a explorar o pau-brasil, né? Em troca da exploração do Brasil, evidentemente os povos nativos aqui, que não tem nada a ver com índio, eram os Tupi-Guarani, Tupinambá, Jegue, Cariri, Aruaque, Macanchi, esse povo que conhecia a natureza. Os portugueses, no primeiro momento, fizeram ali um acordo assim pacífico, eles entravam na floresta, só eles que tinham a habilidade de encontrar o pau-brasil, e aí eles cortavam o pau-brasil, transportavam até as embarcações, em troca receber aquelas coisas que o professor de história fala, um espelho, um pente e tal, alguma coisa assim, em troca do serviço prestado pelo povo nativo. Então, com relação a essa questão, a pecuária, ela não foi a primeira atividade foi a exploração do pau-brasil. Então, a resposta dessa questão com relação à criação de gado, o início da criação de gado no Brasil é a letra B de benzinho. As primeiras fazendas surgiram na região nordeste do Brasil. Tem uma história que 2 vaqueiros, eles tinham uma função lá de criar o gado, e aí, onde eles criavam o gado era na região onde se plantava cana-de-açúcar, no litoral da Zona da Mata, aqui no Nordeste. E aí o gado, ele passava a comer a cana e destruir o plantio da cana, e aí eles tiveram a missão de penetrar no interior do território brasileiro em busca de pasto, em busca de água, para se afastar do plantio da cana-de-açúcar, já que o gado destruía a plantação. E aí esses 2 vaqueiros, eles penetraram o interior do Nordeste e chegaram, Joaquim, Jorge Velho e Afonso Mafrense, chegaram na região de Oeiras, onde lá tinha um riacho. Eles batizaram esse riacho de Riacho da Mocha, e lá foi criada a primeira vila, o primeiro povoado no Piauí. A história do Piauí começa com esses 2 vaqueiros criadores de gado. No meio dessa história aí, a gente tem o nascimento do estado do Piauí. Eles vieram, ocuparam a região lá de Oeiras, né? Hoje Oeiras, aí tem um riacho lá, batizado de Riacho da Mocha, e construíram, né, o povoado, construíram a primeira igreja, Nossa Senhora da Vitória, ainda hoje está lá a primeira igreja do Piauí. Enfim, mas está ligado à criação de gado. Beleza? Então, resposta da 7ª questão sobre o início da criação de gado é a letra B de benzinho. As primeiras fazendas foram nordestinas. Ok, agora nós vamos também continuar gado bovino, isso. Analise o gráfico, aí tem um gráfico de pizza, distribuição percentual do efetivo de bovino por grandes regiões, é um gráfico de 2010, evidentemente alguma coisa aí foi alterada, mas pouca coisa. Eu tenho aí a região norte em azul, nordeste em laranja, o sudeste verde, o sul um roxinho aí, e o centro-oeste aí essa cor aí que falta aí, que é cor de abóbora. Amanda, é cor de abóbora? Que cor é de abóbora que a gente chama? É abóbora mesmo, né? É, Amanda. Aí eu chamo de amarelo queimado. Amarelo queimado também vai, né? Então vocês podem perceber que nesse gráfico aí de pizza aí, a região centro-oeste tem a maior participação aí no efetivo de bovino no Brasil, 34%. Beleza, vamos para o comando. Considerando a distribuição espacial do rebanho bovino entre as regiões brasileiras, como mostra o gráfico acima, pode-se inferir que, analisando aí esse gráfico de pizza, o que a gente pode deduzir? Letra A, o norte não tem vocação para a pecuária. Não, todas as regiões têm um percentual, tem uma vocação. Está fora, letra A. Letra B, a região nordeste é o maior destaque no Brasil? Não, a região nordeste aí tem um percentual aí bem modesto, aí, 13% aí, se comparar com os demais, não é maior. Letra C, o sudeste e o sul não superam a região centro-oeste. Eita, agora eu tenho que fazer um cálculo aí, o sudeste e o sul. Eu vou pegar o sudeste aqui em verde e a região sul está em roxo. Tem 13% mais 18%, vai dar quanto aí? Vai dar 31%, 32%, aí tem uma fraçãozinha, 32%. Não ultrapassa, olha só, a região centro-oeste. Parece que é a letra C. E letra D, o centro-oeste apresenta o segundo maior... Não, o centro-oeste é o maior percentual. Então a resposta certa aí precisa de um cálculo matemático aí. Então a resposta certa é a letra C. O sudeste e o sul não superam a região centro-oeste. Veja que no gráfico aí a região centro-oeste tem um maior percentual que supera essas duas regiões juntas. Beleza? Vamos continuar meu tempo aí.
considere o noticiário abaixo. Olha só, Expoap, aí você diz assim, eu não estudei isso no livro de geografia, Expoap, e agora estou perdido, não está, a gente estudou sim pecuária, mas vamos lá, o que diz aqui? A gente estuda para realmente interpretar essa realidade aí fora do nosso livro, aí fora da sala de aula, a gente precisa enxergar a geografia por onde a gente anda. Expoap reunirá produtores de 16 estados e espera movimentar 20 milhões em negócios. O evento será realizado entre os dias 30 de novembro e 8 de dezembro no Parque de Exposição de Seu Arco Verde, em Teresina. Quem não for na Expoap, né? Se você não foi, aproveita. Esse ano foi suspenso, mas vamos torcer para aqui no próximo, né? É uma feira de exposição aí, agropecuária, tanto da agricultura como da pecuária. A gente vê animais assim de grande porte, muito bonito, muito interessante. Beleza, então a Expoap ela tem sim a ver com a geografia. Vamos ver aqui o que diz. O noticiário acima descreve uma das maiores festas do setor agropecuário da região Nordeste, aqui no Piauí, viu? O evento conta com a participação maciça de pecuaristas que empregam o manejo. Olha só, que tipo de manejo eles empregam, que tipo de criação, de tecnologia que eles empregam na criação de gado. Letra A, manejo intensivo. Olha só, esse tipo de gado aí que participa da exposição. Intensivo pelo alto investimento nas criações. Letra B, manejo tradicional. Olha, para ter um animal desse porte aí, tradicional, não. Tradicional é você criar o gado, deixar solto aí, pegando carrapato aí, comendo aí, a própria sorte, o que encontrar, é muito magro e aí não tem nada a ver com essa realidade aí. Então tá fora a letra B. Letra C, extensivo. Extensivo é o mesmo que tradicional. Extensivo é ser uns cuidados lá. Então não caracteriza a Expoap. Letra D, moderno. Sim. Então, ó, a letra A é intensivo. Pelo alto investimento nas criações, pode ser. E a letra D, moderno, pode ser. Uma criação moderna, onde se utiliza muita tecnologia aí para criar esses animais aí. Mas o que é que diz no final da letra D? Com a criação de gado mestiço, comum nas fazendas do Piauí. Não. Normalmente esses animais que participam de exposição são animais de raça. Conforme está essa fotografia, animais de raça aí, não é animal mestiço, pé duro, não é o gado pé duro. Comum nas fazendas do Piauí. Infelizmente, não é comum nas fazendas do Piauí. As fazendas do Piauí é aquela criação que o pecuarista ele não tem tanto recurso, ele solta o animal, é um gado mestiço, é um gado magro, enfim. Então, a resposta dessa questão é a letra A de amorzinho, é um manejo intensivo pelo alto investimento nas criações. 10ª questão, olha só, vocês vão receber um questionário aí, uma revisão. Eu acredito que meu tempo aqui está reduzido. Se eu não conseguir responder o restante, vocês vão responder com o professor de vocês aí, tá ok? Beleza? Leia. Agora aqui misturou aqui, mas eu vou tentar aqui. Em Pernambuco, mais de 20 cabeças de gado morrem por dia de sede e fome. Pior seca dos últimos 40 anos continuam castigando o estado. Plantações inteiras foram devastadas e 200 mil animais já morreram. Até onde a vista alcança, o que se vê é a marca cruel da pior estiagem nos últimos 40 anos. A seca pintou a paisagem de cinza, as barragens secaram e muitas plantações foram devastadas. Não sobrou quase nada para alimentar os animais. Olha, eu falo aí de uma pecuária, de uma criação de animais aí de uma forma bem sofrida, né? Então aí eu já tenho mais ou menos aí um parecer sobre a resposta dessa questão. O noticiário acima coloca em evidência a pecuária do tipo intensivo. Intensivo é quando gasta muito dinheiro. Extensivo, quando gasta-se pouco dinheiro com a criação, pode ser. Semi-extensivo, olha, quando o agricultor aí, quando o criador, melhor dizendo aí, ele se preocupa aí com a seca, que a seca mata os animais, ele não tem nem condição de dar água, cavar um poço, não é também semi-extensivo, e moderno também não. Então a resposta certa aí é a letra B de benzinho, é uma pecuária extensiva, onde o criador ele não tem tanto recurso para não deixar o gado morrer de sede, olha só, que coisa. Beleza, minha gente, hoje nós vamos ficando por aqui, né? Eu vou para onde? Eu vou para essa aqui.
Essa semana vocês vão, né, juntamente com a família, né, pai, a mãe, celebrar o Natal. Aproveite essa data tão especial que ela simboliza o nascimento do menino Jesus. Aproveite esse momento para se limpar com Deus também, para renascer, né? É uma data que simboliza o nascimento do menino Jesus e por que não fazer essa reflexão, mudar de vida? A gente sabe que o ano de 2020 aí teve tantos exemplos aí que é para deixar para trás, é para esquecer, mas é necessário que você converse com Deus, peça saúde, peça paz, peça prosperidade, peça perdão também aos pecados, né? Aproveite essa data, Feliz Natal para vocês e um ano novo também cheio de saúde. Até mais, gente!